Ontem nós falamos de como somos justificados, como Deus nos perdoa em Cristo Jesus, pela sua obra na cruz, e assim a justiça do Senhor Jesus vem sobre nós e nós nos tornamos assim declarados justos, perdoados, e depois somos adotados na grande família da fé. Do tribunal não somos deixados aí na rua, mas somos levados direto para a casa do juiz, que passa a ser nosso Pai. É maravilhoso. Mas a obra do Senhor Jesus Cristo não para aí. A obra do Senhor Jesus Cristo é uma obra libertadora. Acontece que esta libertação do pecado está ligado a uma ação tremenda, gloriosa da parte de Deus em Cristo Jesus, que envolve uma recriação. Guarda essa palavra, recriação. Deus não faz reformas, de jeito nenhum. Tem gente que quer Cristo, que sua vida está cheia de problemas, e então ele quer Cristo para diminuir seus problemas, ou pelo menos ordenar seus problemas, para que ele continue vivendo a sua vida, a sua própria. Não, de forma nenhuma. A proposta de Deus é uma recriação, uma nova vida. E isso é algo profundo. Eu diria, eu quero dizer hoje, que o propósito de Deus é uma nova raça. Uma nova raça. A raça dos filhos de Deus. Agora, como é que ele opera esta recriação? Como é que ele faz isto? Então vamos abrir a palavra de Deus e ver alguns textos importantes. Eu quero começar com Romanos 5. Você vai ver que ele estabelece aqui uma distinção de raças. Dois Adões. Quer ver? Vamos começar com o verso 12. Romanos 5, verso 12 em diante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos tornaram pecadores,
Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. A palavra de Deus está dizendo que nós temos um Adão e o último Adão, e estes dois geram duas raças. O primeiro Adão, todos nós somos filhos do primeiro Adão e herdamos a condenação, o pecado e a condenação do pecado, não é verdade? A Bíblia ensina que Adão é a cabeça federal. Ele pecou, toda a raça pecou, toda a sua descendência pecou. E recebeu esse estigma terrível do pecado. De condenação e de morte. Mas o propósito de Deus é uma nova raça. Seus eleitos. A Bíblia diz que o propósito dele é que esses eleitos sejam recriados, despojados do domínio, de todo o estigma do domínio do pecado, e nasçam, sejam recriados para uma nova vida com todas as características do segundo pai, do segundo Adão, que é Cristo. E assim como nós herdamos todas as características do primeiro Adão, que foi Adão mesmo, agora recriados, herdemos todas as características deste último Adão, que é Cristo Jesus. Veja que esse é o propósito de Deus. Se você pegar, está em Romanos aberto, você abra no capítulo 8, por exemplo, e lê no verso 29. Qual é o propósito de Deus desde a eternidade? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está o propósito de Deus, último, lá da eternidade. O propósito dele é que uma nova raça surja de um segundo Adão, recriados, tomem as características deste segundo Adão e sejam semelhantes a ele. Agora, como isso acontece? Como é que isso acontece? Bem, a palavra de Deus tem várias figuras. Você sabe que a expressão novo nascimento é a expressão mais apropriada para falar desta obra que Deus faz de recriação. Eu percebo que as pessoas perderam a noção da grandiosidade do novo nascimento, do que seja novo nascimento, principalmente a doutrina pentecostal, porque eles dizem o seguinte: as pessoas nascem de novo, mas isso não é suficiente, ela precisa de uma segunda bênção, porque o novo nascimento, a pessoa pode nascer de novo e continuar fazendo algumas coisas erradas, é o crente carnal salvo e tal. Ele precisa de uma segunda bênção para
para poder fortalecer essa primeira não foi suficiente. Está errado. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que novo nascimento é a maior experiência, a mais gloriosa experiência na vida de um ser. Os puritanos costumavam chamar esta experiência e denominá-la dizendo assim, que é quando a vida de Deus é impressa na alma do homem. Pense nessa frase. Novo nascimento é quando Deus, pelo Espírito Santo, imprime a vida de Deus na alma do homem. Coisa tremenda. Não é igual não. Mas outra vez eu pergunto, como é que isso acontece? Como é isto? Como a Bíblia descreve esta experiência? Como é que o Espírito Santo faz isto? Imprime a vida de Deus na alma do homem. Difícil explicar. Abra comigo lá naquele texto de 1 João, capítulo 3. Você lembra que eu falei deste verso, dizendo que era aquela dinamite que destruiu aquele meu edifício fajuta, espiritual? 1 João, capítulo 3, versículo 9, diz assim: rapaz, acreditem ou não, eu estava em Tiago. Três, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu vou usar uma palavra aqui, que o tradutor, ele achou por bem mudar a palavra. É uma palavra feia, mas vou ter que usar, viu? Eu vou ter que usar. No grego, a palavra semente, a palavra no grego, que ele traduziu aqui por semente, é esperma. Está assim, é exatamente assim. Esperma. Aí se o tradutor, eu teria que dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é o esperma divino. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Fica estranho, realmente. Eu concordo com o tradutor dele amenizar aqui, mas quem vai pregar e conhece o original e quer dar a ênfase do que significa imprimir a vida de Deus na alma do homem, para definir novo nascimento, deve usar esta palavra e explicar. Isso não quer dizer que você vai se tornar divino, mas características divinas são impressas na sua alma. O Espírito Santo faz isto. E isso, meus irmãos, é absolutamente distintivo
De modo que ninguém pode confundir entre o que é da raça de Adão simplesmente e aquele que agora é da raça de Deus, que recebeu características do esperma divino na sua alma, no seu coração. Mas outra vez, como é que isso acontece? A Bíblia dá uma pista de como isso acontece? Dá. Vamos abrir lá em João, capítulo 9. Deixa eu ver se é João mesmo. Não, desculpa. É Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venha o reino de Deus. Fiz questão de ler todo, mas o meu interesse está aqui. Tomar a cruz. Nós já falamos que tomar a cruz significa morrer, é um instrumento de morte. Novo nascimento começa com a morte. Eu diria, é uma vida que nasce da morte. Não haverá novo nascimento sem morte. E eu creio que esse tem sido o grande problema. Os evangelistas, querendo facilitar as coisas, escondem algumas coisas, algumas informações que são essenciais. Escondem que para que a pessoa siga a Cristo, ela tem que morrer, tem que tomar a cruz. Talvez para não prejudicar na hora do apelo, eles escondem essas coisas. Depois ele vai entender. Mas Jesus não escondia, não. Jesus, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Cada dia vem e segue. E ainda completa dizendo: se alguém achar a sua vida, perdê-la, mas se perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Então, por isso eu acho que muitos jovens nas igrejas hoje não experimentaram o verdadeiro novo nascimento, porque nunca tomaram a cruz, nunca negaram-se a si mesmos, nunca morreram. Estão vivinhos da Silva. Aí. E por isso a vida espiritual deles é uma vida de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você faz um esforço danado para viver a vida cristã e não consegue. Está sempre derrotado. Satanás põe uma coleira no seu pescoço e diz: peca. Você, mas eu sou crente. Peca. Aí você acaba pecando. Eu pequei. Ele exerce um domínio sobre você, tanto Satanás como o próprio pecado. E você não entende. Eu já me decidi, eu já professei minha fé, eu já fui lá na frente, eu já me batizei. Por que é que eu não consigo vitória sobre o pecado? Eu leio na Bíblia desta obra tão extraordinária que Cristo fez.
Por que isso não muda a minha vida? A obra de Cristo na cruz não foi brincadeira, não. Foi algo tão glorioso, tão grandioso, de consequências grandiosas, gloriosas, verdadeira transformação e mudança de vida, a vida de Jesus, a vida de Deus em nós. Como é que você vive essa vidinha medíocre espiritual e se arrasta espiritualmente e não tem força contra o pecado? O que está acontecendo? O que é isso? Aí o Satanás vem e diz: não, é assim mesmo, nós somos humanos. Olha, uma vez alguém disse para mim, quando eu era jovem, eu ficava assim, encucado. Disse: não se preocupe não, você não crê que Jesus é Salvador? Eu creio. Pronto. Agora é uma escadinha, você vai subindo. Quando casar você melhora, vai melhorando as coisas. Melhora nada. Enquanto não houver uma recriação, morte e uma nova vida, você está tentando viver uma vida cristã pelo seu esforço, e eu diria até forjada por Satanás, porque eu sei que Satanás faz isso. Ele chega e diz assim: você não precisa morrer não, eu posso lhe arranjar uma vida cristã daqui, ó, joia, não precisa ir para a cruz, cruz dói, é renúncia, morrer, que nada, eu arranjo para você uma vida cristã, joia, basta você entrar no meu camarim. Você entra no meu camarim, eu lhe dou uma guaribada, e você sai de lá, crentão, a paz do Senhor. Aí você aprende como é ser crente por arremedos, vê como as pessoas fazem, e começa a viver a vida cristã na igreja. Daqui a pouco vem Satanás, ele dá uma rasteira, você cai. Por quê? Não, esse é assim mesmo, a vida cristã é assim, cai e levanta, e vai melhorando. Satanás diz: é assim mesmo, até o fim. Aí você lê na Bíblia, vida de Deus em mim, vida vitoriosa sobre o pecado, santidade, e fica sem entender. Parece que a Bíblia é cada vez mais distante da sua realidade de vida. Não, se não morrer não vai. É preciso morrer. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que eu vou morrer? Eu me mato a mim mesmo? Como é? Como é morrer? E eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus, pela sua graça e misericórdia, pelo Espírito Santo de Deus, nos fizer compreender e entender esta verdade, e Ele quiser comunicar isto ao seu coração, por sua graça e bondade, será o trunfo da sua vitória em Cristo Jesus, pode ter certeza. Vamos abrir em Romanos 6.
nós ouvimos da justificação, foi algo tão maravilhoso. Ele nos declarou justos e perdoados. Aí surge talvez a pergunta de algumas pessoas: ah, é? Quer dizer que fomos perdoados pela graça de Deus e agora a gente pode pecar à vontade, que não tem mais problema? A justiça de Cristo está sobre nós? Que maravilha! Podemos pecar à vontade? É isso que Paulo, o apóstolo, responde aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Todo o capítulo é maravilhoso, mas aqui está a essência da forma como Deus opera esta recriação. Deus nos uniu com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Veja que eu usei o verbo no pretérito. Ele não vai unir, ele uniu. Isso já aconteceu, é um fato real. Lembre-se, ontem eu falei que ele substituiu os eleitos de Deus lá na cruz. Isso significa que você esteve na cruz, foi crucificado, unido lá a ele. E como o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo, você saiu da cruz com ele, foi para o túmulo. E lá no túmulo, você esteve com o Senhor. E quando, pelo poder de Deus, ele ressuscitou dos mortos, você ressuscitou com ele para uma nova vida. De maneira que isso já foi feito, isso já existe, em essência, como um trunfo glorioso para você.
Mas como isso se torna realidade na sua vida? Você não tem que se unir a Cristo, já aconteceu. Mas como isto se torna realidade, ou como isso passa a ser um poder vivificador na sua vida? Muito bem. Eu quero ir bem devagar. Moço, moça, jovem, o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem e segue-me. Porque quem achar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Uma jovem me procurou semana retrasada, e ela está começando a frequentar a igreja já há uns 2 meses, e ela veio reclamar comigo, veio cobrar de mim. Ele disse: eu estou muito zangada, pastor. Por quê, filha? Porque eu estou frequentando a igreja, já aceitei Jesus e as coisas não melhoram na minha vida. Cheio de problemas e minha vida não melhora. Eu disse para ela: você queria que fosse assim, não é? Sua vida está aqui cheia de problemas, aí você aceita Cristo, e então agora sua vida melhora e os problemas diminuem bastante, você vai viver a sua vida com paz e tranquilidade. Não era isso? Era isso mesmo que eu queria. Está totalmente por fora. Não é isso que o Senhor propõe. Não. Então o que é? Sua vida está cheia de problemas, e aí você morre, abre mão da sua vida, perde, entrega a sua vida e o controle da sua vida totalmente nas mãos de Deus, sai do trono do seu coração, deixa Cristo assumir o trono do seu coração, e aí uma nova vida Deus vai lhe conceder, que não pertence mais a você, mas que pertence a Deus. Você perdeu o controle completo e total da sua vida. Eu sabia que ela está doida para arranjar um marido, também precisando de um emprego. E eu disse para ela: aí o Senhor Jesus é que vai dizer se você vai ter marido ou não vai ter, e se vai trabalhar em algum lugar ou não. E se ele lhe chamar para a China, você tem que ir pela fé. Você não vai dar mais um passo na sua vida sem perguntar antes: Senhor, é a tua vontade? É isso que é morrer. Quer ver? Abri para ela em 2 Coríntios 5,14. Abra aí você também. Diz assim, vou ler: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morrerão. Verso 15:
E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vejam, não morreu, não é, com Cristo, então agora esses que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mudou sua vida, não vive mais para você mesmo, agora você vai viver para Cristo. Em todas as áreas você tem que viver para Cristo, só para Cristo. Perder a vida é isso. Aí eu usei uma expressão forte. Eu disse para ela assim: você já ouviu falar de pessoas que vendem a alma para o diabo? Ave Maria, pastor. Sim. Não tem? Pessoas que vendem a alma. Já esses filmes, já assistiu? Que a pessoa vendeu a alma para o diabo, aí ganhou um bocado de coisa, a vida ficou rico. Aí o diabo disse: agora eu vim buscar a sua alma, ela me pertence. Ela regalou cada olho assim. Eu disse: pois é isso. Você tem que entregar sua vida a Deus, e ela não lhe pertence mais. Só que é muito diferente, né? O Senhor Jesus, Ele morreu por você. Ele perdeu sua vida por você. Derramou o seu sangue por você. Ele lhe amou profundamente. E agora, Ele vai ter o controle sobre a sua vida, não para lhe levar para o inferno como o diabo, lhe destruir, mas para cuidar de você amorosamente. Ele vai conduzir a sua vida pelo caminho de vida eterna, de glória, de bênção, de paz e de vitória. De modo que essas duas coisas se somam aqui. Você saber que realmente isto aconteceu na cruz, e você agora apropria-se disto, renunciando tudo e fazendo uma entrega total da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Total. Você já deve ter ouvido falar daquela ilustração antiga. Eu acho que já. Eu nem sei se isso foi verdade, mas eu vou contar. Que um general veio com uma frota de navios para invadir um país. E ele então aportou na costa daquele país. Os navios ficaram ali a certa distância da praia. E então todo o efetivo se desembarcou nos barquinhos e ficou na praia, o exército todo na praia. E o general mandou todo mundo sentar, e os barcos lá. Aí ele destacou um contingente, mandou no barco, nos barquinhos, que eles fossem lá para os barcos grandes que estavam lá estacionados. E mandou atear fogo nos barcos todos. Imagine o exército aqui: o que está acontecendo? Fogo, queimando tudo. O senhor é doido, é louco, esse general é doido, o que é isso? Fogo, por quê? Aí o general disse: não tem mais volta. Ou vocês vencem, ou vencem, porque não tem mais para onde fugir. O barco acabou.
Tem crente que é assim, ele está na igreja e o barquinho ali. Aí terminou, amém, ele vai, pega o barquinho, tchic, 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 e vai. Daí volta para a igreja, o barquinho está ali. Aí ele fica assim, né? Crente São Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Ele fica com o barquinho ali. Você tem que queimar o barco. Queima os barcos. Você não tem mais nada com o mundo, morreu para o mundo, para você mesmo, não tem mais volta. Lance a sua sorte com Cristo, numa entrega total. Aí você, de fato, assumiu, considerou-se morto para o pecado, mas porém vivo para Deus. Não é o que Romanos fala, né? Voltando àquele texto que eu li, Romanos 6, ele diz no verso 11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É um ato de fé, em que você agora considera-se pela fé morto para o mundo, morto para o pecado, morto para você mesmo, porém vivo para Deus. E aí você solenemente apresenta os seus membros, que outrora serviram ao pecado. Você diz: Senhor, aqui estão os meus membros, para serem instrumentos de justiça, para que eu viva a vida de Cristo Jesus. Esta é uma experiência crítica, que eu espero de todo o meu coração que o Espírito Santo lhe conduza a ter, a tomar. Não se engane, se não acontecer isto, você vai continuar com sua vida forjada no camarim do diabo, uma vida espiritual fracassada. Mas se o Espírito Santo de Deus, que lhe trouxe neste acampamento, por sua graça e misericórdia, para ouvir o que você está ouvindo, lhe levar, quem sabe aqui mesmo, sentados nessas cadeiras, a compreender e entender isto, e no seu coração, com toda sinceridade, você concordar com isso, dizendo: é verdade, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, leva-me a renunciar-me a mim mesmo, a morrer para o mundo, a assumir que morri em Cristo Jesus e ressuscitei com Ele, e que a vida do Senhor Jesus Cristo se manifeste em mim. Eu vou ler um último versículo e terminar. Esse versículo diz tudo. Voltemos a 2 Coríntios. Capítulo 4, agora. A partir do verso 10, diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Veja, 2 vezes ele fala para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Então veja, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Sabe o que significa isso? Uma vez eu ouvi Luiz Palau,
Geração 79. Nunca me esqueci disso. Glória a Deus. E ele, falando sobre esse texto, ele disse assim: sabe o que isso quer dizer? Toda vez que a sua vida é essa aqui do relógio e do negocinho de casado. Toda vez que a sua vida cruza com a vida de Deus, eu vou repetir mudando as palavras. Toda vez que a sua vontade, vai ser melhor assim, cruza com a vontade de Deus, e você renuncia a sua vontade em detrimento da vontade de Deus, você morreu e a vida de Jesus se manifestou na sua carne mortal. Eu vou repetir. Toda vez que a sua vontade, essa do relógio, cruza com a vontade de Deus, e aí você renuncia a sua vontade pela vontade de Deus, você morreu e a vida de Cristo se manifesta na sua vida. É por isso que Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Além de assumir que você morreu em Cristo, há um exercício de morte todos os dias, em que você renuncia a sua vontade pela vontade de Cristo. Talvez você diga: mas pastor, é isso que eu tenho tentado fazer todo esse tempo e não consigo. Então eu vou lhe dizer: a partir do momento em que você renuncia a sua vida, assume a sua morte, que de fato aconteceu na cruz, e a sua ressurreição em Cristo Jesus, fez uma entrega total da sua vida, você vai contar com a pessoa augusta e poderosa do Espírito Santo na sua vida. E é sobre isso que vamos falar amanhã. Que Deus, por sua graça, nos abençoe, possamos compreender estas coisas tão preciosas, para que se efetive, de fato, você experimente pertencer a uma nova raça, como filhos, como filho, filha de Deus, com a vida de Deus impressa na sua alma, com a vida de Cristo se manifestando na sua carne mortal, de modo que as pessoas olhem e vejam a glória de Deus estampada na sua face, como está na face de Jesus Cristo, e Ele seja glorificado na sua vida de vitória. Vamos orar. Ó Senhor, nós ouvimos estas coisas, mas sabemos, ó Deus, que a realidade experimental delas depende da ação poderosa, soberana do Teu Espírito Santo em nós. E Senhor, eu sei que todas estas coisas são impossíveis de se efetivarem, de se experimentar, se não for por uma ação poderosa do Teu Espírito Santo. E eu quero crer de todo o meu coração que o Senhor está fazendo isto agora, porque estes versos, estas coisas que estão na Tua palavra e foram reveladas pelo Senhor a nós, tudo que Cristo fez, não foi de mentirinha, não foi para ficar longe, distante, como uma história muito bonita da carochinha. Não,
Estas coisas estão escritas porque são verdade, realidade, e o Senhor as torna experiência poderosa em nós. Por isso, faz isto agora, na vida destes queridos jovens que estão aqui. Tu sabes, porque tu sondas o coração, tu sabes aqueles que estão sinceros e que vêm lutando, desejando andar nos teus caminhos, em obediência, em santidade, e estão frustrados, tristes, derrotados, com uma angústia enorme no coração. Por isso, Senhor, eu suplico em nome de Jesus, faze, Senhor, uma obra santa, gloriosa, poderosa, efetiva, aplicando todos os recursos da obra de Cristo Jesus, poderosamente no coração daqueles que tu tens escolhido antes da fundação do mundo. Forja-os em Cristo, imprime na alma deles a tua vida, levanta-os para viverem nada mais, nada menos do que a vida de Cristo Jesus, para a glória do teu santo nome. Um exército de moços e moças santas, filhos e filhas de Deus, como Cristo, fazendo a tua vontade, glorificando o teu nome. Faz isto, Senhor, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém.